Sem acordo com classe patronal, metalúrgicos da região entram em greve. Espera por vacina aumenta a ansiedade dos brasileiros. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Entidades se manifestam ao decreto que institui política de educação especial. Eleições 2020. Na edição de hoje, uma reportagem especial que mostrará a verdadeira face da política. Santa Catarina registra a maior arrecadação de todos os tempos. E mais, AVC em mulheres jovens é mais frequente do que em homens. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, terça-feira, 3 de novembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Os metalúrgicos da região entraram em greve. A categoria espera por um reajuste salarial. Fui pessoalmente à sede do sindicato que representa os trabalhadores para buscar mais informações. Acompanhe. Muito bem, aqui na sede do sindicato que representa a categoria, que desde as primeiras horas da manhã de hoje acabou cruzando os braços em virtude desta reivindicação que por hora não foi atendida. Aqui comigo João Batista da Silva, o Boca, presidente do sindicato. Boca, qual a atual situação dos trabalhadores, o que vocês estão pleiteando e se a adesão é total nesse momento? Olha, o dissídio coletivo é a partir de maio. Aí nós estamos em novembro e ainda não negociamos esse aumento salarial para os trabalhadores. Até porque é o seguinte, em maio estava a pandemia e aquela direção que estava aqui no sindicato, ela jogou a negociação para final de julho. Aí nós ganhamos a eleição dia 24 de julho e assumimos o sindicato dia 24 de julho mesmo, mas só que teve uns trâmites ali legal para registrar ata de posse e tal, fomos registrar ata só dia 6 de agosto e dia 11 de agosto nós começamos a negociar com o patronal. Então, o INPC é 12,46%. E nós deixamos na mesa 3,11%. Aí nós temos negociando o Cidmetal Criciúma e estava negociando também o Cidmetal Caravaggio. Cidmetal Caravaggio nós fechamos a negociação com 3% de aumento. E as cláusulas sociais, a renovação da convenção coletiva e os atrasados, retroativo de maio também os atrasados. Nesse momento, quem está parado lá no Caravaggio está funcionando, então? No Caravaggio nem foi entrado em greve porque o patronal aceitou, veio na proposta de 3%. Nós deixamos 3,11% na mesa e eles vieram com 3% e nós avaliamos e concordamos com a proposta e fechamos a negociação no Caravaggio. Qual a negociação que está emperrada? Qual a empresa que, na sua visão, você como presidente, estaria dificultando mais a situação? A negociação é do Cidmetal Criciúma, que está emperrada, e então a semana passada nós fizemos um materialzinho, fomos conversar com o trabalhador, entregamos para o trabalhador dizendo que estava em estado de greve e que a partir de terça-feira nós ia aderir à greve, ia entrar em greve em algumas empresas, nós ia estar na frente de algumas empresas para parar as empresas. E também mandamos o ofício para o patronal, informando o patronal que nós ia parar. Então, hoje nós paramos a Cical e paramos também a RWV Olivo. A RWV Olivo aderiu 100% à greve e o patrão já chamou o sindicato e negociou o mesmo índice que a negociação do Caravaggio. 3%. 3% e
e a renovação das cláusulas sociais, a renovação da convenção coletiva. A Cical não deu nenhum sinal, não chamou vocês ainda para uma conversa? Qual a expectativa para a resolução dessa situação? A greve na Cical é o seguinte, é que é um segmento, é o sindicato patronal do Cidimetal de Criciúma. Então a gente parou a Cical para ver se o patrão do Cidimetal senta para negociar com nós, porque eles estavam empurrando e eles não estavam vindo negociar. Então a única alternativa foi fazer a greve para nós tentar uma negociação com eles, para eles virem negociar, para nós chegar a um denominador comum, até porque é o seguinte, nós temos pedindo 3,11%, o Caravaggio fechou com 3%, tinha também a negociação do CIDMAC, que daí a database era no mês de julho, e o INPC também era outro, era 2,35%, nós fechamos com 3% também. Então, se eles vierem na mesma proposta do Caravaggio, que é o 3%, a gente fecha essa negociação e sai da porta da empresa, até porque é o seguinte, não é a vontade do sindicato estar fazendo greve na empresa, é porque a única arma do que o trabalhador tem é a greve. Se o patrão não dá aumento, é a única arma que tem para nós reivindicar o aumento. Pela sua experiência, essa situação deve ser resolvida nas próximas horas, próximos dias? Eu espero que o patrão veja isso, que o trabalhador aderiu à greve, a empresa RWV já ofereceu o 3%, também nós não paramos, mas a Raibel, lá do Jorge Bueira, também já ofereceu 3%, vai repassar para os trabalhadores. Então, quero que o patrão veja isso e tenha com um bom sinal e venha negociar e também repasse esse aumento para os trabalhadores, que os trabalhadores merecem, porque os trabalhadores estão trabalhando nessa pandemia, com a pressão dessa pandemia, com medo de se contaminar e levar para suas famílias, e daí o patrão vem botando a culpa na pandemia, porque não dá para dar aumento por causa da pandemia, mas sendo que quem foi prejudicado nessa história foi o trabalhador, porque as empresas estão com todo o serviço, estão produzindo normalmente, então quem perdeu nessa história foi o trabalhador, com a redução de jornada de trabalho e redução de salário e a suspensão do contrato de trabalho também. Então, quem teve prejuízo com isso foi o trabalhador, até porque com essa redução e com essa suspensão, o trabalhador recebeu alguma coisa do governo, mas não equiparou totalmente o salário deles. Então, quem teve prejuízo foi o trabalhador nessa história. Tá bom, obrigado ao Boca, o João Batista da Silva, presidente do sindicato. Nós continuaremos acompanhando essa situação para ver se teremos aí um desfecho, um final feliz, né, para todos os trabalhadores, haja vista que algumas empresas já sinalizaram e vão atender o pedido do sindicato. Voltamos ao estúdio. 8 em cada 10 brasileiros esperam com ansiedade por uma vacina contra a Covid-19. É o que mostra uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília em todo o país. Mas quando se fala em vacina russa e principalmente vacina chinesa, esse número cai bastante. O levantamento revelou que muitos brasileiros não confiam no medicamento que está sendo desenvolvido pela China. Nas ruas, o desejo por uma vacina contra a Covid-19 é quase unânime. Se tivesse uma vacina, o senhor tomaria? Claro, eu tomo até agora. Seja qual for a vacina, o senhor toma? Eu tomo, sim. Eu não tomaria ainda. Eu tomaria desde que os testes já tivessem comprovado a eficácia dela, né? Eu tomaria se tivesse testes comprovados, né? Da eficácia eu tomaria, sim. A hora que ela estiver totalmente aprovada, aí eu vou tomar. Eu vou tomar. De cada 10 brasileiros, 8 são favoráveis à aplicação da vacina contra a doença. É o que mostra um levantamento feito pela Universidade de Brasília. A pesquisa ouviu 2.771 pessoas de todo o país. A porcentagem exata dos defensores da vacina é de 78,1%. Mas quando se fala na vacina de Oxford, esse índice cai 7,4%. Se ela for russa, a queda é ainda maior, 14,1%.
mas a maior desconfiança é em relação à vacina chinesa. O número de pessoas favoráveis diminui 16,4%. A gente sente um pouquinho de medo, né? Não é de confiança porque foram eles que jogaram essa pandemia no mercado, no mundo. Foram eles que jogaram. O senhor não tomaria uma vacina? Não tomaria chinesa, não tomaria. E uma russa? Pior ainda. Não tenho vontade de tomar nada deles, não. Você tem medo? Eu tenho. Por quê? Ah, sei lá, ficam falando que é eles que mandaram o vírus pro mundo, né? Então a gente fica com medo. Eu não, se veio de lá o negócio, como é que eu vou tomar uma vacina? Eu sei lá se lá dentro daquela vacina tá os bichos. As pessoas já entenderam que a vacina é uma solução para a gente ir para um mundo melhor, um mundo mais normal. Então, enfim, a adesão potencial dos brasileiros é bastante grande. Por outro lado, tem um grupo, enfim, expressivo também, de 22% dos brasileiros, que ainda precisam ter melhores razões, enfim, precisam estar mais seguros e convencidos de que a vacina é importante. Então, eu acho que esse é o primeiro resultado geral, que mostra uma preocupação e uma adesão potencial dos brasileiros à vacina quando ela estiver disponível. A Coronavac é a vacina chinesa que está em fase mais avançada de testes. O medicamento já está sendo aplicado em seres humanos. O trabalho está sendo desenvolvido em conjunto com o Instituto Butantan em São Paulo. Mas na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro mandou cancelar um protocolo de intenções de compra de 46 milhões de doses da vacina. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Toda e qualquer vacina está descartada, toda e qualquer. Ela tem que ter uma validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. E o principal motivo que afeta a credibilidade da vacina chinesa é o fato do vírus ter surgido justamente na China. Além disso, o governo chinês sofreu muitas críticas por não conseguir controlar a doença e permitir que ela se espalhasse para o mundo inteiro. As principais dúvidas são em relação à segurança e também à eficiência desse novo medicamento. Nos últimos meses, a população ela tem recebido informações de vários veículos, até coisas que a gente questiona muito, a veracidade dessas informações. Então, já é um momento de apreensão. Já existe uma vontade enorme para que esses estudos deem certo, que a gente volte ao novo funcionamento, de voltar a não usar máscara, de tentar voltar a um mundo normal, entre aspas, pré-pandemia. Então, tudo isso se mistura com ansiedade, com informação errada, por ser um conteúdo difícil de entendimento, a questão de o que é uma vacina, quais são as fases. Então, isso gera realmente um descrédito, uma ansiedade muito grande na população. Uma possibilidade mais remota é o Brasil ter o seu próprio imunizante. Ao todo, o país tem 11 projetos de vacina contra a Covid-19. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos por universidades e institutos de pesquisa, mas todos estão em fase inicial e ainda sem previsão de testes em seres humanos. O cenário mais provável, óbvio, é muito importante que a gente estude e tente fazer tecnologias aqui no nosso próprio país, mas provavelmente o que vai acontecer nessa fase inicial é a transferência de tecnologia. O Brasil tem participado dos estudos, fornecendo voluntários, muitos dos estudos têm voluntários brasileiros, então talvez o caminho ideal nesse momento seria a gente compartilhar e ceder essa tecnologia de vacinas de fora, para depois a gente pensar em produção nacional e até vacinas próprias do nosso país. Graças às vacinas, o Brasil já superou diversas doenças ao longo da história. O país, aliás, tem o maior programa de vacinação do mundo e é referência em campanhas de imunização. E o desejo agora é repetir a dose. A seguir, entidades se manifestam ao decreto que institui Política da Educação Especial. Atenção, você que está à procura por uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas disponíveis na região. Motorista de caminhão betoneira, consultor de vendas,
marketing e publicidade, auxiliar de departamento fiscal, assistente de comércio exterior, serralheiro, operador impressora digital, auxiliar de ensino, atendente, negociador, professor de inglês, recuperador de crédito, back office, auxiliar administrativo, vendedora, mecânico, auxiliar de mecânico automotivo, operador de caixa, vendedor externo, analista de processos e negócios, consultor comercial de vendas complexas, ajudante de motorista, passadeira, auxiliar contábil, auxiliar administrativo, técnico em eletrônica, confeiteira com experiência, auxiliar de cozinha, motoboy, coordenador de vendas, montador de estruturas metálicas, consultora de crédito consignado, serviços gerais, empregada doméstica, auxiliar de dentista, operador de televendas, operador de mesa de negócios. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, entidades se manifestaram ao decreto que institui Política da Educação Especial. Acompanhe. A Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para debater o decreto federal que institui a nova Política Nacional de Educação Especial. Desde que foi publicado pela Presidência da República em 30 de setembro, o decreto número 10.502 vem recebendo críticas de várias entidades representantes da sociedade civil, em especial aquelas que atuam no apoio às pessoas com deficiência. A maior preocupação é que o decreto estaria indo no caminho contrário ao da inclusão, citando como diretrizes o atendimento educacional não apenas em escolas regulares inclusivas, mas também em escolas especializadas em educação especial ou em classes especializadas, organizadas dentro das escolas regulares. Esse decreto corrobora com a segregação escolar de inúmeras pessoas e em nada contribui no respeito à diversidade e na preservação dos direitos humanos. Não se pode retornar ao tempo da exclusão e segregação das pessoas com deficiência aos ambientes exclusivos e excludentes. Entendemos que é preciso avançar no caminho da inclusão. Reafirmamos não ao retrocesso. Clamamos não só pela manutenção das práticas já existentes, mas também pelo seu aperfeiçoamento, ampliação, aporte financeiro e técnico do Estado para que possibilitem a inclusão escolar das pessoas com deficiência na qualidade e efetividade. Interpretamos o decreto que descreve pessoas com deficiência devem permanecer em escolas conforme as suas habilidades? Graus de deficiência, graus de autismo, como assim? Isso é capacitismo. As escolas devem receber, valorizar e ampliar todas as capacidades. As escolas devem ser plurais, somos sujeitos únicos, incomparáveis, todos, sem ou com deficiência. Todos somos interdependentes, todos somos mutuamente dependentes. Por que não investir na educação inclusiva, na educação básica? A gente luta muito pela inclusão das pessoas com deficiência, para ele criar as suas independências das suas famílias. Nós temos que começar a tirar as barreiras arquitetônicas da frente, para poder nós chegar nas escolas. Não podemos nos separar da sociedade. Nós temos que estar incluídos dentro da sociedade. Diretora de Acessibilidade, Inclusão e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação, Nídia Regina de Sá, participou da audiência pública. Ela defendeu o decreto federal, que, segundo ela, não retrocede em nada, apenas busca dar mais opções para além das escolas regulares. A ideia de que estar presente numa classe significa estar incluído é uma ilusão. Por quê? Muitas vezes a pessoa está na classe, mas ela não está se aproveitando dali,
dos acontecimentos, dos procedimentos pedagógicos, ela precisaria de um olhar mais individualizado. Promover essa ilusão de inclusão é uma forma consciente ou inconsciente de promover a exclusão. Então, não é à toa que a LBI, no seu artigo 28, além de falar do sistema inclusivo, fala também que é necessário aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem. O que nós defendemos é que todas as pessoas utilizem todo o horário que estão na escola para efetivamente aprenderem no seu ritmo. Então, o atendimento educacional especializado, as adaptações razoáveis, tudo isso está previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Representantes da Secretaria de Estado da Educação e da Fundação Catarinense de Educação Especial também participaram da reunião e defenderam o trabalho realizado em Santa Catarina, onde mais de 17 mil alunos com deficiência estão matriculados na rede estadual de ensino. Ao final da audiência pública, que foi promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e pela Comissão de Educação, os deputados Luciano Carminati e Vicente Caro Preso falaram sobre os encaminhamentos. Se a gente analisar as avaliações, as participações que hoje foram dadas, ficou muito claro, Luciane, e a todos os presentes, que tem que ser feito um reestudo dessa publicação do governo, desse decreto, baseado até numa inconstitucionalidade e violação de preceitos legais. Então, a própria vagueza em algumas descrições do decreto faz com que haja algumas ou múltiplas interpretações, o que deixa o decreto frágil e um decreto pronto para ser interpretado da maneira que melhor achar interessante a autoridade que está dentro de uma Secretaria de Estado, uma Secretaria Municipal, enfim, acho que não é por aí. Nós vamos ter em mãos a ata desta audiência com todas as manifestações. Isso se traduz num documento oficial que nós, então, apensamos todos os documentos que as entidades vão nos enviar, se assim desejarem, e nós vamos, então, encaminhar e pedir ao Ministério da Educação a revogação deste decreto e que este decreto não jamais volte com essas condições, ou seja, toda política de educação especial precisa considerar a caminhada e os sujeitos envolvidos. Da mesma forma, vamos remeter este documento à Câmara Federal, à Comissão de Educação também, e ao Senado, à Comissão de Educação. Eleições 2020. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer a verdadeira face da política. Vamos saber, por exemplo, como é abordado o número de partidos e como funciona a cláusula de barreira, que vale desde 2017. 33. Essa é a quantidade de agremiações que existem hoje no Brasil. Cada uma representa correntes ideológicas e carrega uma potencialidade de transformação social. Mas será que é necessário termos tantos partidos políticos? Diante dessa quantidade de legendas, o Congresso Nacional promulgou em 2017 a Emenda Constitucional 97. Ela estabeleceu a chamada cláusula de barreira ou de desempenho. São regras impostas aos partidos para que eles tenham acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita na rádio e na televisão. Pelo texto da emenda, o partido tem que obter, no mínimo, 1,5% dos votos válidos para deputado federal, distribuídos em, ao menos, 9 estados, considerando o Distrito Federal, com pelo menos 1% dos votos válidos em cada um deles. Ou precisam eleger, no mínimo, 9 deputados distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, também considerando o DF. E até 2030, as exigências vão aumentar. Com a progressão
da cláusula de barreira até 2030 e com a proibição de coligação em eleições partidárias, nós temos uma expectativa, é uma mera estimativa, de que esse número possa cair para em torno de 10, com sorte até um pouco menos. Hoje, além dos 33 partidos que já existem, outros 77 estão em formação. Até 2030, até o final dessa década de 2020, nós vamos ter uma noção melhor de o índice da cláusula de desempenho versus a quantidade de partidos que foi homologada e continua atingindo essa cláusula de desempenho. O ator Stepan Ercecian, que atuou como vereador do Rio de Janeiro e deputado federal entre 2004 e 2014, pontua que precisa haver um equilíbrio. Aquela coisa do exemplo dos Estados Unidos, ou você republicano ou democrata, até isso hoje vai começar a ser questionado, porque também não cabe em tão pouca opção, tantas ideologias, tantos novos pensamentos, novas ideias, né, que estão surgindo, e que elas não têm a fórmula. Tudo isso é uma atuação, tudo isso requer um posicionamento. Só que se esse posicionamento continuar polarizado absurdamente na divisão de esquerda e direita, vai ser muito ruim para todo mundo. Não interessa saber se as coisas estão correndo aqui na horizontal, para a esquerda ou para a direita. Interessa saber se elas estão indo para cima ou estão indo para baixo. E o Brasil, em muitos aspectos, e o mundo estão indo para baixo. E é nossa obrigação jogá-lo de novo para cima, pelos nossos filhos, pelos nossos netos e pelo próprio planeta. A seguir, AVC em mulheres jovens é mais frequente do que em homens. Santa Catarina registra a maior arrecadação de todos os tempos. Confira na reportagem. Pelo quarto mês consecutivo, Santa Catarina atinge alta na arrecadação. Os números apontam que em outubro o estado terá o melhor resultado de todos os tempos. Até o momento, a arrecadação foi de R$ 2.790 bilhões, alta de 17,8% em relação ao mesmo período em 2019. Somente com o ICMS foram arrecadados R$ 2.270 bilhões, crescimento de 18,1% em comparação com outubro do ano passado. De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, com o resultado deste mês, Santa Catarina supera as perdas acumuladas entre março e junho. Segundo ele, um dos motivos para o incremento relevante na arrecadação em outubro foi a redução do ICMS entre contribuintes, de 17% para 12%, que passou a valer neste ano. Outra causa apontada pelo secretário foi a retomada de diversos setores da economia que tiveram as atividades reduzidas no período mais crítico da pandemia. No dia 26 de outubro, foi publicado o decreto que instituiu o Fundo de Aval do Estado, cujo objetivo é viabilizar a concessão de crédito por meio do Badesc para empresas com poucas ou sem garantias reais para acessar o sistema financeiro. Após a regulamentação do fundo, o governo catarinense fará um aporte de R$ 164 milhões, divididos em 24 parcelas. Por meio da alavancagem financeira dos recursos aportados, será possível fazer até R$ 1.640 bilhões em empréstimos, garantindo impulso econômico no período pós-pandemia da Covid-19. Um estudo recente realizado nos Estados Unidos identificou que mulheres de 25 a 44 anos sofrem mais AVCs, os acidentes vasculares cerebrais, do que homens na mesma faixa etária. Acompanhe.
Eu tive um AVC isquêmico. A Raquel tinha 29 anos quando sofreu um acidente vascular cerebral. Saudável e sem histórico da doença na família, ela nem desconfiou que os sintomas eram de um AVC isquêmico. Eu comecei a sentir os primeiros sintomas, uma dor de cabeça muito forte do lado esquerdo do olho. Parecia que era bem dentro do olho, sabe? E eu fiquei sentindo esse sintoma mais ou menos no período de um mês. Mas a partir da segunda semana eu comecei a sentir uns outros sintomas que foram um formigamento do lado direito. Só fui descobrir que era um AVC no dia que eu acordei de manhã e aí o meu ombro estava todo paralisado, meu braço, na verdade, do ombro até os dedos. E aí eu fui no médico, o médico acabou me liberando, voltei para casa e aí dormi, acordei, sentindo as mesmas coisas e aí quando eu fui tomar banho, quando eu fui levantar o meu braço para lavar o meu cabelo, aí eu já não conseguia mais levantar. Um estudo recente apresentado pela American Heart Association mostrou que mulheres jovens, assim como a Raquel, correm mais risco de sofrer um AVC do que os homens. Os pesquisadores analisaram o número de AVCs com base em internações hospitalares. E o que mais chamou a atenção é que as mulheres jovens, entre 25 e 44 anos, sofreram mais derrames do que os homens da mesma faixa etária. A maior incidência de derrame em mulheres jovens pode ser explicada por alguns fatores que podem vir a favorecer a doença, como a gravidez, o uso de pílulas anticoncepcionais, enxaqueca e distúrbios autoimunes. A gente acreditava que elas tinham uma proteção natural por já terem essa menor taxa de complicações e de riscos de fenômenos cardiocirculatórios. Porém, o que a gente está identificando agora é que os mesmos hormônios que protegem o coração não fazem o papel igual com relação ao AVC isquêmico. E principalmente pela questão hormonal, essas mulheres estão expostas ao uso de anticoncepcional oral, que aumentem muito o risco desses fenômenos isquêmicos cerebrais. E também existem outros fatores não cardiocirculatórios que influenciam a ocorrência do AVC e que nessas mulheres, nessa faixa etária, estão mais presentes do que na população masculina, que são gravidez, doenças autoimunes, enxaqueca, tá? Muitas delas, a pesquisa observou-se que estavam acima do peso. Então, eram fatores que, junto com o uso de anticoncepcional oral, aumentaram em muito a ocorrência do AVC isquêmico nessa população feminina jovem. Os sintomas na mulher que está sofrendo um AVC normalmente são confusão mental, fraqueza, dificuldades para respirar e falar. Assim como em outras doenças, o diagnóstico precoce pode evitar as sequelas mais graves. Segundo o especialista, ao perceber qualquer um desses sinais, é fundamental procurar o atendimento médico imediato. O que você tem que observar são sinais principalmente relacionados com a parte da força. Então você vai ter uma falta de simetria, uma assimetria entre a força do lado direito e do lado esquerdo, seja do braço, seja da perna. Tá? Você vai ter em muitos pacientes uma alteração da fala, uma dificuldade de fala ou uma ausência da capacidade de falar. E em muitos pacientes você tem que observar a mímica facial, em que você vai ter uma alteração do sorriso. Você vai ver que uma parte do rosto você tem a força do sorriso e na outra face você vai ter a flacidez, a deficiência da força. Você observando esses sintomas, você não deve ficar esperando que eles venham a regredir. Você deve de imediato levar o paciente para uma emergência. Os acidentes vasculares cerebrais são a segunda causa de morte no mundo. Fica atrás apenas do câncer. Mas a boa notícia é que é possível evitar o AVC e até tratá-lo. Quanto mais precocemente o paciente for ao hospital, maior as chances dele reverter totalmente o déficit neurológico. Assim como existe cuidado com o coração, a gente ainda não tem mesmo cuidado com o cérebro. E é informar a população que existe tratamento, que tem como ser
feito, só que depende do tempo que a gente der esse paciente para emergência. Se a gente fosse ter essa conscientização dos sintomas, do que pode ter, do que não pode não ter, sabe? Eu acho que as coisas ficam um pouco mais claras, porque comigo eu tive a sorte de não ter nenhuma sequela, mas pessoas têm coisas mais graves e por questão de uma percepção tardia, sabe? E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.